Olá, sejam bem-vindos ao IPAcast, o podcast do Grupo de Estudo e Pesquisa Intelectuais e Política nas Américas da Unesp de Franca. Estamos começando mais um podcast que vamos tratar do assunto de América Latina, para ser mais específico. Vamos falar de um personagem que simboliza, em várias medidas, o próprio entendimento do que é ser latino-americano. Vamos falar sobre Simão Bolívar, amado e odiado, mais amado do que odiado. E para isso, hoje eu estou com o Carlos Manuel, o Igor Henrique e uma convidada muito especial, a Fabiana Fredrigo de Souza. Oi, Fabiana, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo tranquilo por aqui. Como é que tá a vida na quarentena? A vida na quarentena tá um pouco estranha, né? mas a gente segue isolada, né? Fazer o quê? Por hora é o que a gente pode fazer. No episódio passado a gente fez um episódio especial só para falar sobre indicação de leituras e discussão sobre a literatura latino-americana, para as pessoas procurarem na quarentena leituras, né, para fazer, para se distrair. Mas eu confesso que para mim é muito difícil se arrumar concentração para fixar numa leitura. Como é que você está? Você também passa por isso? Eu estava ouvindo há pouco vocês aí discutindo essa coisa da quarentena, né? E alguém disse que ainda não está sentindo completamente. Eu sinto muito porque ela acabou afetando o que é fundamental em mim, né? A escrita e a leitura. Eu também estou com baixíssima concentração, né? Fico fugindo de convites aí, né? O de vocês foi muito bem-vindo, mas para uma pessoa como eu, que está sempre muito acostumada a ler e a escrever, a falta disso tem sido muito notada, muito notada. A minha concentração foi para o espaço. Mas aí, ó, tá vendo? Ó, é bom que você respira novos ares, participar de um podcast. É a primeira entra vez. de vez nas mídias digitais. Quem sabe? Pois é, a primeira vez. Muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite. Para quem não sabe, a Fabiana também, assim como eu, foi orientanda do professor Alberto Agio, mas ela foi a primeira orientanda do Alberto Agio, então ela é como se fosse uma espécie de irmã mais velha. Você sabe que uma vez eu participei de uma plaque, logo que eu entrei no mestrado, isso já tem quase 20 anos, e eu fiquei todo assim, vou conhecer a Maria Lígia Prado e tal, e a Maria Lígia Prado perguntou quem era meu orientador, né? E aí eu falei assim, é o professor Alberto Agio. Aí ela virou e falou assim, então você é meu neto. Somos uma irmandade em América Latina, né? O Bolívar gostaria disso. Com certeza, com certeza. Falaremos já sobre isso. Ô, Carlos, e você? Tá conseguindo... Vejo que você tá produzindo bastante, diferente da Fabiana, que tá com dificuldades para escrever. Você tá lançando contos, tá? Escreveu uma espécie de... Como é que eu posso chamar aquilo? O central de... Escrevi uma sketch. Uma sketch, exatamente. E aí? É o que eu tenho gostado mais de fazer. Me perguntaram isso. O que você gosta de fazer? E foi uma questão... Na verdade foi uma amiga, vou citar, foi a Luísa. Ela me perguntou assim, mas o que você tá curtindo fazer? Eu falei, não sei. Aí depois de um tempo eu pensei, não, eu sei o que eu tô curtindo fazer assim. Eu tô curtindo tentar transformar, tipo, essa vivência em uma coisa meio teatral, assim, sabe? E acho que a sketch é legal porque ela não tem uma ambientação, né? Eu não falo muito sobre o ambiente, não preciso falar como é um quarto, é mais o diálogo, né? E gosto do negócio de humor, assim. Então eu tenho, assim, é a segunda coisa que eu escrevo nos últimos tempos, inspirado pelo... Você teve uma outra sketch sobre futebol, não teve? Sim, tive. Não sei, na verdade não é muito minha praia escrever conto, coisas em prosa, assim, né? Eu sempre gostei de escrever poesia, mas aí também a gente entra nessa fase de ficar achando que o que a gente escreve, bom, pelo menos eu sinto isso aqui, não, que é meio insuficiente, eu nunca vou publicar.
Mas eu tô brincando e tô gostando. Na verdade, eu tô me sentindo mais produtivo, só que isso me deixa um pouco culpado, porque não é um momento pra. Eu acho que é um momento de mais de autorreflexão do que de uma reflexão de dentro pra fora, né? Também. Mas enfim. Foi eu que falei que não tinha sentido muito, mas é porque é uma coisa que eu já citei num outro podcast, que a minha vida não mudou muito, né? E ainda também tá bem parecido. O Buca é uma time muito pequenininha, assim. Então é tudo muito. Não, e ele é doutorando, né, Fabiana? Então tem que ficar nessa vida de leitura, de claustro mesmo. Uma vida monástica. Mas é isso, mas eu tô. Sim, eu me compadeço do momento. Acho um momento bem crítico. Sim, as nossas autoridades, né, como não dialogam bem, deixa o momento um pouco mais crítico ainda. Mas ao mesmo tempo eu tenho conseguido. Eu tô lendo bastante, assim. Eu comprei até aquele aparelhinho da locadora da Amazônia, como dizem. Linda. Tá curtindo? Nossa, bastante. Acho que é o quarto livro que eu tô terminando nele. Já tentei convencer a Fabiana a comprar um Kindle, mas ela ainda é daquelas que gosta de sentir o cheiro do papel. Pois é, ainda não conseguiu, não. Então, muito apego não, nunca tive, na verdade. E você sabe que a Fabiana, além de uma excelente pesquisadora e de uma produção invejável no campo da história, ela também é contista, ela escreve contos. Você me falou. Mas eu ainda não tive a oportunidade de ler, não. Gostaria. Fabiana, depois você socializa com a gente aí os seus contos mais recentes. Ah, sim, posso mandar depois para vocês. Na verdade, eles vão ser publicados, né? Olha só! Conte-nos mais sobre isso. Eles, então, serão publicados. A editora está um pouco atrasada, mas eu acho que já era para ter saído agora Era para sair agora no primeiro semestre, né? Gente, então vocês já fiquem sabendo, quem escuta o IPAcast, que futuramente teremos um sorteio de um livro de contos da Fabiana Fredrigos. Igor, e você? Tá atravessando a quarentena de braçada, aos trancos e barrancos? Olha, então, eu fiquei até aliviado com o que a Fabiana falou, porque eu também estou enfrentando esse problema de perder um pouco a concentração, né? Mas, assim, eu estou procurando, mesmo assim, trabalhar, né? Também investir em leitura, alguns hobbies, algumas coisas. A gente tem que se adaptar, né? É verdade. Eu que estou devendo a leitura do seu primeiro capítulo, né? É verdade. Mas a gente senta e resolve isso aí semana que vem. Tá ok. Então vamos falar do nosso ilustríssimo tema do episódio de hoje, Simão Bolívar. Vocês que nos escutam, não esqueçam de nos procurar nas redes sociais. A gente tem uma conta bastante ativa no Facebook, onde a gente publica notícias sobre a América Latina, sobre os Estados Unidos. Estamos no Twitter também e no Instagram. Em todos os lugares é só você procurar por IPA, Intelectuais e Política nas Américas, Unesp, que vocês nos encontram facilmente. Fabiana Fredrigo, conte-nos como é que foi a sua experiência. O que você quer que eu conte? Eu quero saber qual foi a sua experiência na tentativa de desvendar a cabeça de Simão Bolívar. Brincadeira. Gente. Até parece, né? Não, mas assim, o seu trabalho com Simão Bolívar é seu trabalho de doutorado, certo? Sim, é. Mas que renderam também outras pesquisas derivadas desse doutorado. Ah, sim. Ele foi o doutorado foi defendido em 2005. Tá? Depois o livro, que saiu pela editora Unesp, ele datou de 2010. E depois ainda de 2010, teve um outro livro, né? E aí sobre o Santander, então sobre a relação entre o Bolívar e o Santander, que acabou sendo publicado pela editora da UFG.
tá. Que é aquele Guerras de Papel, como que é? É isso? Guerras de Papel. O primeiro é Guerras e Escritas, o segundo Guerras de Papel, né? Uhum. Então, assim, 2005 foi, como eu já disse, foi a defesa, né? Então, esse trabalho ele começou lá para 2001. Se você considerar que em 2010 eu ainda estava fazendo pós-doutoramento e logo depois disso saiu Guerras de Papel, eu passei pouco mais de uma década falando dos generais das independências, né? Pesquisando esses generais. Então, um tempo longo, tanto é que depois disso eu cansei de generais, né? O que você está estudando agora? Bom, então, agora eu voltei para o Chile, né? Mas estou fazendo um trabalho com a literatura. Ah, tá. Agora você me falando isso até me faz lembrar que não fugi tanto assim dos generais, né? Porque o período acaba sendo o do Pinochet, né? Quem você está estudando? Eu estou estudando o Zambra, né? Tá. Vai até sair um texto numa coletânea que eu estou organizando sobre trauma. Você disse que retornou ao Chile porque o seu mestrado foi sobre Chile século XX, né? Frente Popular ou Allende? Não, foi, na verdade, foi a ditadura militar, né? Foi a ditadura militar. Eu trabalhei com as protestas e fiz uma análise da transição chilena, na década de 90 ainda, né? Como é que sai, né? Como sai do Chile da década de 70 para o Bolívar no século XIX? Pois é, saindo, né? Foi uma maluquice isso. Isso foi inaudito, né? Eu lembro que quando eu disse para o Ágio, ele, mas você vai sair do século XX e vai para o XIX? Como assim? E eu falei para ele, não, vou porque quero. Vou e me interessa muitíssimo. E, na verdade, isso tinha a ver com as minhas aulas de História Contemporânea, né? Eu já era professora aqui na Universidade Federal de Goiás e já estava dando aula de História Contemporânea há um tempo. Entrei aqui em 98, né? Então, foi logo depois de ter terminado o mestrado, eu entrei aqui, né? E aí as minhas aulas de contemporânea, elas pegavam o século XIX e XX, né? E eu me apaixonei pelo século XIX, né? E tinha um contato, né, muito fértil com o pessoal de Brasil aqui. Pessoas muito queridas aqui. Eu queria citar o Noé Freire Sandes, né? Que hoje está aposentado, mas, enfim, tinha uma excelente relação com o pessoal de Brasil. E um dia, numa conferência, me colocaram para falar sobre o Bonifácio, o José Bonifácio, e eu fiz um texto comparando Bonifácio e Bolívar, né? E nasceu daí essa busca, né? Na verdade, era para ser um trabalho comparativo, né? Eu tinha lido aquele texto antiguinho do Karnal, acho que todos vocês vão se lembrar, né? Aquele texto em que o Karnal fala sobre a delegação entre as Américas. E aquele texto também me empolgou muito, então eu comecei a pensar sobre isso, né? E a minha hipótese era que essa denegação ela tinha relação profunda com as independências. E aí eu busquei duas lideranças que me permitissem entender isso. O Bolívar de um lado, o Bonifácio do outro. O projeto, como diziam os amigos mais próximos, o projeto era belíssimo. Eu ia lidar com as cartas e ainda tinha documentação diplomática. Porque quando eu estava próxima de Brasília, né? Eu ia fazer esse jogo, né, entre a documentação diplomática e as cartas, de um lado e de outro, né, pensando nessa relação entre o Império Brasileiro e as repúblicas, né, as não ainda repúblicas, né, mas assim, enfim, pensando o processo de independência. Nesses dois lugares e como é que ficava a interconexão dessas regiões nesse momento específico.
pouco, né? Sim, tudo muito legal, tudo muito interessante. Eu tinha uma hipótese, eu tinha objetivos, eu tinha metodologia. Eu só não contava com o fato de não encontrar na fonte o que eu queria, né? Porque eu comecei pela leitura das cartas do Bolívar. Eram 8 cartas, né? Já começa por aí, né? Que é uma fonte gigantesca. Já era uma fonte, né? Só as cartas já eram muita coisa. E eu comecei por aí, né? Eu comecei com esses tomos. Qual não foi a minha surpresa ao ver que eu não conseguia encaixar sua hipótese. Eu não encontrava o Império Brasileiro ali. Eu só encontrava temor e desconhecimento em relação ao Império Brasileiro, né? E num momento muito específico, né, nos conflitos sobre a região Platina, aparece alguma coisa, né? O Bolívar é muito preocupado com essa questão, né? Mas para você ter uma ideia, eu falo isso, as pessoas riem até hoje, né? O máximo que eu consegui fazer com isso foi um artigo que saiu na revista da UFG, né? Só, não dava para fazer mais nada, né? Eu ainda pensei, nossa, podia falar sobre o silêncio, a memória, tudo muito bonito também, mas não havia condição com a fonte que eu tinha, né? E mesmo a documentação diplomática também não demonstrava, né, essa relação. Enfim. O que aconteceu? Aconteceu que eu tive que refazer o caminho, né? Primeiro me desesperei, porque eu acho que eu já estava indo para o 3º ano do doutorado, era entre ainda estava no 2º semestre do 2º ano de doutorado. Eu acho que era alguma coisa assim, porque eu lembro que eu estava no mestrado nessa época. Então era o 2º. E aí você estava desesperada para arrumar a pesquisa e estava já escrevendo a primeira versão da dissertação e pedindo sua ajuda, por favor. E aí eu parei tudo que eu estava fazendo, né? E voltei do princípio, do primeiro tomo. Eu falei, eu preciso começar a ler essas cartas de novo, então, né? E foi então que eu me dei conta de que havia uma ligação interna, né? Na correspondência do Simão Bolívar. Não só com quem ele falava, para quem ele escrevia, né, com quem ele se comunicava, mas também como se comunicava, por que se comunicava, ou seja, existia ali um fio narrativo naquelas missivas, né? Eu fui encontrando isso aos poucos, fui me dando conta disso, e aí a tese virou uma tese sobre o epistolário do Simão Bolívar, né? Eu queria saber como é partir desse estudo por carta, porque eu acho que isso também tem uma certa dificuldade, né? Às vezes eu tenho algum engano, assim, né? O excesso de vontade da autoria e tal. Queria saber se você sentiu isso estudando epístolas ou se não, se essa linha narrativa deu pra achar tranquilamente. Não foi tranquilo. Mas foi uma trajetória muito interessante, que eu aprendi muito, né? E talvez a grande novidade, e o que eu acho que é o que encanta no trabalho, né, a maior parte das pessoas, é exatamente ele ter sido feito a partir das cartas. Eu acho que a gente vai amadurecendo durante a pesquisa, né? Eu acho que a primeira coisa que eu tive que fazer, e isso me foi cobrado depois na banca, né? A primeira coisa que eu tive que fazer foi uma opção. Eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com o epistolário. E com o epistolário do Bolívar, né? Com a correspondência dele. Simplesmente. Eu não tinha condição de tratar da correspondência ativa e passiva ao mesmo tempo. Então, eu me restringi ao epistolário bolivariano. Até chegar aí foi um dilema, né? Porque eu sabia também que a banca ia me perguntar, né? Por quê?
Mas, quer dizer, claro, você tem questões de tempo, você tem questões metodológicas, mas, sobretudo, eu tinha a certeza de que o epistolário que eu tinha em mãos era riquíssimo, e, além disso, eu também, a partir das leituras que eu tinha feito, me dei conta de que ninguém tinha, pelo menos não no Brasil, né, e da maneira que eu queria fazer, as pessoas ainda não tinham feito isso com o epistolário do Bolívar, né? Então, isso foi interessante, porque eu me lembro, numa conversa também, o Marcos lembrou da Maria Lígia aí logo no princípio, né? Eu me lembro que no comecinho, quando eu ainda estava fazendo o projeto, a Maria Lígia virou para mim e falou assim: mas você vai fazer o que com o Bolívar? Porque tudo já foi escrito, tudo já foi dito sobre o Bolívar. Então, assim, o que você vai fazer de novo? E naquela época eu não sabia, né? Porque assim, não é só a riqueza da fonte, né? É você também encontrar um meio de tratar essa fonte. E eu não tinha nenhuma coisa nem outra no início da pesquisa. Então, eu fui descobrindo. Realmente, essa é uma pesquisa que foi, de todas as maneiras, me colocando inúmeros desafios. Inúmeros. E naquele momento, porque hoje, né, hoje você já vê uma série de trabalhos nesse sentido, mas naquele momento não havia, como eu digo na introdução do trabalho, né, que naquele momento o que a gente observava era um tratamento que se dava às cartas, eu chamava de tratamento acessório, né? As cartas vinham para comprovar determinada afirmação em outras fontes. Legal. As cartas nunca eram algo que é o documento preferencial, como é que eu vou lidar com isso? E, ao mesmo tempo, descobri que eu tinha todo um epistolário, né? Começava lá em 1799 e ia até 1830. Então, você imagina uma coisa dessa, né? Eu também senti isso, porque como eu estudo poesia, eu fiquei pensando, nossa, mas a poesia é a minha documentação primordial, como que ela dialoga, qual que é a objetividade, o sentido histórico, assim, eu te ouvindo falar, é interessante, né, é um movimento que passa bastante pela nossa cabeça em relação à análise de fonte, assim, isso é legal. Então, eu até digo para os meus alunos, né, eu falo, olha, a pesquisa precisa de um pouco de muita confiança, né, imaginação é fundamental, e você precisa encontrar uma maneira peculiar de tratar a sua fonte, né? Eu acho que a gente faz história literalmente com qualquer coisa, e ao mesmo tempo, e com tudo e qualquer coisa. A questão não é o documento, né? Esse fetiche do documento, mas é o que você faz com o documento. Então, naquele momento, você imagina, é o que eu estou falando, se a tese foi defendida em 2005, eu comecei isso em 2001. Eu lembro que eu fui para o Mampu, fiz uma apresentação no Mampu, e eu já estava descobrindo essa coisa de como tratar a carta, né? Tinha uma reflexão sobre memória, o tempo da carta, né? O tempo de quem escreve, de quem recebe, né? Era inclusive um simpósio da Amplar. E naquela circunstância... Eu acho que foi que eu fui de Belo Horizonte, não é não? Olha, eu não lembro onde foi, eu não lembro. Eu só me lembro o seguinte, que quando eu terminei de falar, toda vez que eu vou falar, eu sempre estou muito nervosa, né? Aí eu terminei de falar e vieram as perguntas, aí uma senhora se levanta, começa a me fazer perguntas e me diz assim, mas onde você descobriu tudo isso? Eu falei, lendo a fonte, né? E era a Ângela de Castro Gomes, que eu não conhecia. Uau! E ainda bem que eu não conhecia, por causa que eu teria, sei lá, né? Teria ficado muda se eu soubesse que era a Ângela de Castro Gomes. Imagina você empilhando a carroça para a Ângela de Castro Gomes. Nas fontes! E depois ela estava na banca, né? Sim. Depois ela esteve na banca. E naquele momento ela estava escrevendo o texto do Escrita de Si, né? Do livro que ela publicou, que ela organizou depois, né? E foi assim, fantástico, né? Porque muito do que está ali naquela apresentação dela, eu tinha lidado com esses dilemas todos, essas questões todas,
no meu material, no desvendamento desse material, né? Então, assim, foi uma trajetória de pesquisa. Olha, eu gosto muito do meu doutorado, eu gosto muito do mestrado, gosto muito do mestrado. O mestrado me fez ir para o Chile, eu fiz entrevistas, não era tão simples, mas eu consegui fazer, transcrevi quando cheguei ao Brasil, usei as entrevistas na dissertação. Tem um capítulo belíssimo sobre a transição, mas o doutorado, para mim, né, em termos de trajetória de pesquisa, foi ainda mais rico, né? Porque eu fui descobrindo as coisas, literalmente descobrindo, né? No mestrado, como eu trabalhava com Chile, e lá eu era especialista em Chile, né? Então, eu estava muito bem direcionada, né? Eu acho que é legal não forçar a hipótese, né? Porque, assim, às vezes você começa com uma hipótese, aí a fonte deixa alguma coisa ou outra, aí a pessoa vai, fica forçando a hipótese. E no seu caso, foi do zero mesmo, né? Se a fonte te deu uma hipótese nova, né? Eu tive que esquecer a hipótese que eu tinha, né? Eu tive que esquecer. E é isso que eu estou falando. Além de ter que esquecer, eu tive que assumir para mim o que eu queria fazer. Falei, bom, eu vou ficar com o epistolário do Bolívar. E por que eu vou ficar com o epistolário do Bolívar? Eu vou ter que mostrar, então, que esse epistolário é riquíssimo. Quais são as possibilidades dele? E aí a tese tomou corpo, né? Porque o problema... foram vários questionamentos na banca, né? Mas um dos questionamentos que eu não me esqueço, talvez por isso mesmo, porque eu sabia que ele viria, né? Era exatamente o questionamento sobre, mas por que o epistolário do Bolívar? Por que só o epistolário dele, né? Primeiro que é o trabalho de uma vida seguir os vários outros generais, né? Seria uma loucura, imagina, né? Imagina seguir todos os correspondentes com os quais ele manteve contato, né? Mas, para além disso, a minha questão não era essa. Não era essa. Eu tive que justificar, e aí isso virou a hipótese da tese, de que o epistolário bolivariano ele tinha um projeto de memória. E aí eu passei a demonstrar que o projeto era esse. Essa é a sua tese, né? Essa é a tese. Fabiana, mas me fala uma coisa, porque assim, ao mesmo tempo que você trabalha com a fonte, que são as cartas, o seu doutorado ele abre fazendo uma espécie de uma biografia do Bolívar que escapa do período das cartas, né? Quando ele vai estudar na Europa e tudo mais. Como é que fica esse balanceamento com a bibliografia do Bolívar e depois as cartas? Assim, você, por exemplo, você recorreu a biografias ou você trabalhou com historiadores mesmo? Eu fiz as duas coisas, né? Tá. Fiz as duas coisas. E essa também foi uma outra opção importante, fundamental, né? Também era uma época que as biografias estavam sendo retomadas, restituídas na sua importância, mas sempre há quem torça o nariz para as biografias. Sempre há aqueles que dizem que a biografia, né, é uma ilusão. Aliás, o próprio texto do Bourdieu excelente, né, da ilusão biográfica, né? Quer dizer, é evidente que a biografia tem as suas armadilhas e os seus problemas, mas foi uma outra opção importante ter assumido a relevância das biografias, porque as biografias elas também expressam o tempo. Com certeza. Quando você trata de um personagem como Bolívar, e eu acho que a gente pode falar isso para outros personagens também, não só o Bolívar, né? Mas é fato que a biografia ela tem que dialogar, discutir, inclusive com a historiografia. Então, para mim, não tem contradição nisso, né? Para mim, há uma confluência, se alimentam aí, e isso é extremamente positivo. Extremamente positivo, né? Se a gente pensar que uma biografia como do Guerra Mazur, né, vai falar de um Bolívar da Guerra Fria,
Se a gente pensar que a biografia do Espanhol, do Madriaga, né, vai tratar de um Bolívar, não é bem isso que ele diz, mas é assim que eu entendo, né? Um Bolívar traidor da Espanha, né? Um traidor tem entre aspas, mas tem um pouco disso, né? Tanto que ele termina com o Bolívar desencarnado, se acertando com a história, né? Se a gente for pensar nessas duas coisas, né? Essas biografias, elas estão temporalizadas. E ao mesmo tempo, elas dizem muito, né? Porque estão temporalizadas, dizem muito sobre o seu tempo. E, de alguma forma, a leitura das fontes, quando você lê as biografias e depois comparando com as fontes, você encontra discrepâncias, assim, o Bolívar que você vê o que tem de diferente no Bolívar das cartas que as biografias não capturam, ou não? Não sei se elas não capturam, né? Porque são vários Bolívares, né? Isso a gente vai até aprofundar daqui a pouquinho mais sobre isso. Eu acho que não é que elas não capturem, é que elas têm um projeto. As biografias, cada qual tem um projeto e, portanto, tem um Bolívar, né? O Bolívar do Madriaga não é o mesmo do Masur. E isso é muito interessante, porque a costura cronológica, ela está ali, ela é a mesma. Os acontecimentos, os eventos, eles estão postos. Agora, a narrativa sobre os eventos, ela tem cores completamente diferentes. Então, isso você observa desde o plano da biografia, se você olhar o sumário, se você olhar as divisões, né? Até os títulos dos capítulos, né? As referências que são feitas ao personagem. Então, eu acho que o que eu faço, por exemplo, no terceiro capítulo da tese, quando eu trabalho com as biografias e quando eu trabalho com a literatura, que eu trago o Gabriel Garcia Marques, é justamente para mostrar os usos, né? Os usos. Tanto os biógrafos quanto os literatos, eles foram ao epistolário. É isso que é interessante, né? Uma outra coisa muito legal, né? O historiador, ele não é dono do tempo e não é dono da fonte, né? A gente não nós não somos os únicos. Acho que isso está ficando cada vez mais evidente também. O que somos, o que nós temos e os outros não têm, é um método. Né? O que nos diferencia? O método. Mas o restante está à disposição. Né? Então, eu acho que o que acabou sendo interessante também nesse trabalho de doutorado foi mostrar esse uso. Você acha que a sua abordagem em relação aos biógrafos, porque você disse que a sua relação com as cartas você não tratou ela como um acessório, certo? Então, se presume que os biógrafos trabalham com ela sim. Então, é um trabalho mais de pesca, né? Então, assim, para confirmar alguma informação, e você trabalhou num sentido de arquivo mesmo, né? De entender aquilo como uma coisa só. Você acha que isso acontece, assim? Você acha que a carta porque você acabou de mencionar assim, eles foram até as cartas e deu uma risada. Então, imagina assim, do tipo, eles foram procurar o que eles queriam achar, alguma coisa do tipo? Ah, sim, claro. Eles foram às cartas, mas também buscaram variados outros documentos, né? Então, diferente da minha tese, eu trabalho com a historiografia, eu trabalho com as cartas, mas a minha fonte principal é a carta. Aí é que tá, né? E a fonte dos biógrafos e a fonte do literato, do Gabriel Garcia Marques, não é só o epistolário, né? Então, existe uma abordagem diferente aí, né? E a abordagem não só no sentido do que eu busco na carta, mas também no sentido do tratamento dado à carta. A
carta vai aparecer como algo que confirma uma ideia que eu tenho sobre aquele personagem. Para a biografia é muito isso. Então, trata-se de enquadrar. Vamos de novo, né? O Madriaga que vai dizer do Bolívar conservador. Né? Ou então do Bolívar, ele chega a mencionar isso, né? Tem uma passagem do Madriaga, se eu soubesse, até tinha separado, né? Ele não diz textualmente assim, mas é isso que ele quer dizer. Ele diz, o Bolívar escrevia tanta carta porque ele precisava mentir, enganar, né? Então, ele escrevia as cartas justamente para enganar. Então, o que ele escrevia nas cartas era o contrário do que ele queria. Mas o Madriaga faz isso porque ele também não pode apontar esse Bolívar complexo, né? Ele quer mostrar qual Bolívar. O Bolívar conservador, o Bolívar que, de algum modo, né, mesmo quando tentou trair a pátria Espanha, né, sente falta e pede desculpas a essa mesma pátria mãe Espanha. Tanto é que acaba seus dias pedindo desculpas. Quer dizer, o epílogo do Madriaga é para dizer o quê? É um Bolívar que vai pedir desculpas à história. Então, isso é muito interessante. Existe uma diferença aí. Eu vou às cartas capturar esse Bolívar complexo, e eu não tenho problema nenhum com ele, né? Com essa complexidade dele. Aí você pega o alemão, né? O Masur. O Bolívar é quem? O Bolívar é o empreendedor da liberdade. Então, aí as discussões passam a ser, né? Então, por Madriaga, por exemplo, era muito importante discutir se o Bolívar queria ou não queria se coroar, né? Se o Bolívar era ou não era Napoleão. Porque isso dá a medida de um Bolívar centralizador, de um Bolívar que tinha uma necessidade, controle, de mando, de centralização. E o meu interesse ao ler as cartas, embora todo esse universo aparecesse, vai muito além disso, né? Está muito para além disso. A minha função ali como historiadora não era julgar o Bolívar como um biógrafo julga. E também enquadra de algum modo, né? Porque esses Bolívares todos, eles estão enquadrados num arquétipo até, né? Então, é a liberdade, ou então é o cesarismo. Alguém vai me matar por eu ter dito. Mas por quê? É porque não são exatamente arquétipos, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Você entendeu o que eu quis dizer. Claro. Quer dizer, você coloca aquele personagem em um lugar. E quando você trata das cartas para capturar a complexidade, é difícil até colocar o Bolívar num lugar único, né? Por quê? Exatamente porque a carta, e aí eu volto, acho que um pouco a pergunta do Carlos. Então, como é que é lidar com a carta, né? Não é difícil? Sim, é difícil. Por quê? Porque é o que o Piglia fala, né? A carta é um corte, é a angústia do corte. Essa frase do Piglia é muito bonita. E o que você pode dizer para a gente a respeito do estilo de escrita do Bolívar? Ele mantém assim um certo estilo ao longo de todas as suas cartas ou tem muitas mudanças, oscilações? Então, isso também é uma outra discussão interessante que não deu tempo de fazer na tese, né? E que, sei lá, exigiria um tempo para pensar sobre isso, ir ao arquivo mesmo na Venezuela, né? Porque, na verdade, eu lidei com as cartas organizadas pelo Lecuna, né? Talvez, sei lá, né? Tá aí posto o meu fetiche pelo documento de novo, né? Mas, enfim, essa é uma discussão que eu não desenvolvi com toda a clareza na tese, mas essa é uma pergunta muito interessante, porque eu vejo uma continuidade, né? Na forma de escrita, no estilo de escrita. E, claro, isso também tem muito a ver com o próprio tempo, né? Com o século XIX, com a forma de se escrever cartas, com o que significava escrever cartas.
com os manuais de cartas. Então, agora, é claro que a gente sabe que ele ditava, né? Muitas vezes ele ditava as cartas, mas eu acho que ele era muito imagino que tenha sido muito atento no sentido de se eu tenho que assinar, se eu vou assinar eu daqui, eu tenho que digitar, conferir e saber muito bem que o estilo se mantém, né? Porque há sim um reconhecimento, né? Você consegue perceber uma presença e ao mesmo tempo manutenção de estilo de uma carta a outra. Isso é muito claro. Vocês estavam discutindo sobre biógrafo, né, historiador, método. Eu concordo com tudo. Lá vem Eu o concordo com palestrinha. tudo. Mas eu acho que tem uma questão de olhar também. O biógrafo olha de uma forma e o historiador olha o inverso. O historiador olha para o texto e o texto vai falar alguma coisa. Por exemplo, no seu caso, o que tudo me indica, você olhou para o texto e do texto saiu tanto uma disposição biográfica quanto um sentido da memória. Isso. Agora, o biógrafo vai fazer o contrário, ele vai olhar de fora de todo um contexto, ou que você chamou aqui de arquétipo, né? E aí vai realmente, né, vai ficar encaixado nos modelinhos. Então, não quer dizer que é feio, ruim, é diferente, né? São só propostas diferentes. Mas eu acho que se a gente está olhando o texto, eu já vou acabar a palestra, se a gente está realmente olhando o texto da carta, que tem um sentido muito próprio, que tem toda uma peculiaridade, e dela se extrai, né, uma memória, um diálogo específico com a história, claro que vai ter uma referencialidade, e isso também tem uma disposição biográfica. Acho que é uma coisa meio que leva a outra no trabalho do historiador mesmo. Não precisa ser uma biografia documental, mas é óbvio que as cartas dele têm o estilo dele, né? Tem as questões propostas por ele, às vezes até dá pra gente estudar como o Sorrilha sempre propõe lá a partir do Pocock e tal, na sua intencionalidade, né? Mesmo no texto, né? Nos atos de fala. Né? Pois é. E a gente volta para as cartas, né? A gente volta pro manejo das cartas, pro tratamento que você vai dar a elas, né? Eu acho que essa diferença que você fez, ela é extremamente perspicaz. E eu volto também ao texto do Bourdieu. O biógrafo, ele está preocupado com uma trajetória, né? Ele traça a trajetória, né? Ele traça a trajetória externa, né? E por isso eu organizo os eventos, né? Um historiador também organiza eventos, mas o que um bom historiador faz? Além de organizar eventos, ele sabe que aqueles eventos podem ser desorganizados. Que as relações ali entre eventos são múltiplas, né? O historiador, ele desconfia da causalidade, né? Um bom historiador desconfia da causalidade. Sim. Então, enquanto o biógrafo tem muito claro essa questão da trajetória, é isso que você falou, quando eu vou olhar para a carta, é claro que eu sei a trajetória. É claro que uma carta escrita em 1810 é diferente de uma carta escrita em 1830. Exato, tem a forma carta, né? Mas ela não é diferente só por causa do contexto e das relações externas dela. Ela é diferente por ela mesma, né? Ela é diferente por aquela subjetividade que se constrói conforme se escreve a carta. Aí é que está. Quando eu busco uma trajetória, né, simplesmente, eu busco alguma coerência, né? E às vezes não sobra espaço para o que não é coerente, para o que não é fragmentado. E quando você lida com carta, você tem que ter esse espaço. Não tem jeito. Agora, é possível você... Porque assim, tem o Bolívar conservador, o Bolívar cesarista. Agora, você, na sua leitura, você consegue, apesar dessa perspectiva mais fragmentada, você consegue fazer um Bolívar por Fabiana Fredrigo? Nossa, que pergunta difícil.
Bom, primeiro que eu acho muito chato o encaixe, né? Então o Bolívar é Sim. conservador, e se ele é conservador, isso significa que ele não é liberal, né? Se ele não é federalista, ele é centralizador, né? Que eu vejo um pouco isso assim, por exemplo, eu que trabalho com o Jefferson, se você quiser encontrar um Jefferson liberal, você acha. Isso. Se você quiser encontrar um Jefferson anarcocapitalista, você acha. Se você quiser encontrar um conservador, você acha. Mas assim, por que para eles isso também não era definido como é para nós? Isso. Né? Então, assim, por exemplo, são personagens que sequer imaginaram a existência do Marx, por exemplo. Isso. E, no caso do Jefferson, estão falando de que a propriedade, quando o sujeito morre, tem que voltar para o Estado para ser redistribuída. Uhum. Né? Então, assim, a Revolução Francesa, ainda mais para o Jefferson, nem tinha acontecido, dependendo da época, da vida dele. Para o Bolívar, é algo recente. Uhum. Então, assim, a ideia da reorganização do pensamento conservador depois da Revolução Francesa, ou então, como vai falar o Kozelek, os conceitos estão todos embrulhados e estão sendo todos ressignificados ao longo de toda a metade do século XIX, da primeira parte do século XIX. E a gente olha para esses sujeitos querendo encontrar neles o que a gente já tem como pronto, né? Isso. É porque a gente retira a vida do debate, né? Uhum. Como que você falou do Jefferson? Dele tinha texto sobre a propriedade voltar para o Estado? Isso, ele acha que não tinha que ter... Comunista. Tava mancomunado com a China. Aí, ó, mais um. Ele era financiado pelo Jorge Soros. Gente, isso. E pela OMS, que é chinesa. Tá vendo? Essa lista aumenta dia a dia. Todos os dias. Mas continue, desculpa. Não, mas é isso. Vou só concordar com vocês, né? Porque se retira a vida do debate, se retira a vida e se esquece que esses sujeitos todos, eles estão no calor da luta, né? O calor da luta fica uma coisa muito, muito militante, mas é fato que, é o que você disse, eles estão construindo. E como construtores, eles não são os melhores, eles não são os mais perfeitos, mas eles lidam com os dilemas de serem construtores, né? Então, por isso que, por exemplo, na tese eu também falo assim, bom, uma coisa é libertar, outra coisa era administrar. Então, quem é o Bolívar? O Bolívar é o cara que está o tempo inteiro pensando na independência. Qual é o projeto de vida do Bolívar? Libertar, né, a América do jugo espanhol. A proposta é essa. Ele tinha problemas enormes com a administração, né? E exatamente por isso ele precisava de um Santander. E não por acaso também ele entra em conflito justamente com o Santander. E ele reconhece em momentos mais duros, o que ele diz? Né? Eu adoro essa frase. Ele diz, eu sou o homem do furacão revolucionário, eu sou o homem da guerra. Né? Ele não se coloca... Ele se coloca como o primeiro soldado da pátria, mas ele não consegue se colocar como administrador. Nossa, ele não precisava de uma linha de crédito no Santander, viu, Carlos? Não era. Eu ia falar sério, por incrível que pareça. Mas eu posso estar falando uma besteira grande aqui e eu não tenho nem a biblioteca da Unesp aberta para ter certeza sobre isso. Mas se eu não me engano, na coleção de textos que o Leopoldo Zea faz, os textos mais importantes da América Latina, ele coloca as cartas do Bolívar. Eu acho que aparece até lá no final. Tipo, não tem nenhuma outra coisa, são cartas mesmo. Olha só. Aí, eu acho. Posso estar falando uma besteira grande, mas também não tem muita biblioteca aberta aí pra galera. Pra conferir. Então, deixa. E é um livro raro, né? Você pelo menos tá sendo honesto, né? Você poderia falar. Não, Leopoldo Zea. Carimbar. Não, mas eu acho. Eu vou atrás disso quando isso acabar. Mas eu aposto que, inclusive, é a carta da Jamaica. Se tiver uma carta lá, é a carta da Jamaica. Não é ela. É ela sim. Mas assim, não quero voltar no assunto de carta, mas a ideia de pensar liberdade
a ideia de pensar a liberdade a partir do que ele fala, mas também tem o discurso que emana depois dele, né? Sim. Aí vai se atribuir o que é liberdade pra ele, mas na verdade você tá falando de liberdade num outro tempo que já não é o dele, né? Exato. Eu ia chegar aí. Quando, na pergunta do Marcos, eu estava pensando nisso já. Porque há diversas apropriações do Bolívar. Então, a historiografia se apropria dele também, né? A fundação da nação se apropria dele. Nessas variadas apropriações, o Bolívar vira um personagem. É um personagem. É um personagem. E nas cartas, e o interessante é isso, né? Nas cartas você também tem um personagem, mas é quase como você fazer uma... Não é um retorno, né? Mas é quase como se você estivesse escavando, sabe? Não sei se é a melhor metáfora, né? Talvez a metáfora seja essa, ter a vida no debate, lembrar que esses sujeitos todos, eles estavam, eles não sabiam, né? Isso tem uma piadinha. Eu estava dando aula uma vez, acho que é a única vez que eu dei aula de América Independente aqui, né? E aí, falando das guerras e tal, e aí um aluno vira e fala assim, mas professora, e onde tinha Estado? Falei, pois é, né? Não tinha Estado, né? O Estado estava... primeiro tinha que passar pela guerra. Mas e como? E como? Então, assim, a gente perde de vista até essa particularidade, né? Até essa particularidade a gente faz desaparecer da nossa cabeça quando a gente quer encarcerar esses sujeitos ou como liberais ou como conservadores, né? Essa coisa do federalismo, ora, por que o Bolívar vai se colocar depois? Não estou justificando, né? Longe de mim justificar as posições políticas dele, né? Ele não tem essa necessidade, nem da minha parte, nem da dele, né? Imagina. Mas por que ele vai, né, falar contra o federalismo? Ele te mandou uma carta psicografada? Ele me mandou uma carta. Podia ser a última carta de Bolívar. Eu publicava até uma biografia se eu tivesse uma carta psicografada dele, imagina. Por que ele vai falar contra o federalismo, né? Porque ele teve a experiência terrível, né? Da primeira perda da Venezuela, né? Porque deu tudo errado. Ele foi pro exílio, né? Teve que ter um salvo-conduto, quase vai preso, né? O Miranda termina como terminou, então quer dizer, é impressionante como a historiografia vai filtrando, eu falo um pouco disso no livro, né? Como a historiografia vai filtrando essa vida, né? E uma certa historiografia, nem toda, né? Mas uma certa historiografia vai filtrando isso, né? Então, uma coisa é o Bolívar, outra coisa é essa primeira historiografia patriótica. A gente tem que lembrar que ela tem interesses, e o principal interesse dela é o quê? É construir uma ideia de nação, é estabelecer uma identidade. E aí os problemas começam. E eu acho interessante, por exemplo, como num primeiro momento a figura dele foi afastada, né, da Venezuela, e depois vai ser retomada, né? Assim, aí tem o novo enterro dele, né? O sepultamento e tal. Eu estava lendo, por conta até você tinha feito esse convite, né? E eu ainda não tinha lido um ensaio do Henry Krause, né? Que está no livro Os Redentores, ensaio sobre o Chaves. E aí, nesse ensaio, ele falando a relação do chavismo com o Bolívar, e ele diz, bom, existe quase que uma meia-culpa, né? Se instaura muito antes do chavismo na Venezuela. Ele fala, tem uma culpa histórica, né? De ter mandado o Bolívar embora. Achei interessante a ideia, né? Fala, bom, ele vira essa liderança, ele vira essa figura simbólica, isso segundo Krause, não sou eu. Mas ele vai
vai mencionar, é um ensaio, né? Então ele pode escrever isso. Mas eu achei muito bem escrito, muito bom, né? Quando ele fala dessa culpa histórica. Culpa histórica de ter deserdado o Bolívar, de ter mandado embora o Bolívar da Venezuela, né? E que essa culpa histórica, então, se manifestava nessa relação, então, que a Venezuela vai estabelecer com o Bolívar desde que os restos retornam, né? Acho que, se eu não estiver enganada, é em 1842. Por aí. E o que é interessante também é porque o chavismo vai fazer uma coisa próxima, né? Que eles vão abrir a tumba. Você sabe dessa história, né? Acho que tá Sei. Tá no Krause, se não me engano. E você já ouviu o áudio? Não. Acho que tem também em vídeo, mas eu já vi o áudio. Recebeu no grupo da família no WhatsApp. Recebi. O Chaves, ele faz assim, como se tivesse assim, fala baixinho para não acordar o Bolívar. Estamos diante del cuerpo del libertador. Sabe assim, como se tivesse assim, vamos falar baixinho, assim, faz uma voz assim. Eu acho muito interessante isso. Porque aí, já quero encaminhar a nossa conversa para essa relação, porque assim como tem vários bolívares, né, que surgem nas biografias, nas apropriações literárias, né, como você mencionou do Gabriel Garcia Marques, existe também essas leituras políticas, né, ao ponto do Bolívar ter se tornado agora, no final do século XX, esse amigo da OMS, financiado pela China, né? Como é que se dá essa virada do Bolívar para o que a gente chama de bolivarismo, o bolivarianismo na América Latina? Como é que você enxerga esse movimento? Você percebe que isso é o que vem? Por exemplo, você consegue já... Claro que você não deve ter lido todas as biografias, mas alguma biografia indicava já um potencial de apropriação do Bolívar pela esquerda? Biografia que indicasse esse potencial, eu não li todas, né? As que eu li, na verdade, eu li poucas, né? A do Madriaga, a comparação fundamental é com Napoleão, né? Essa discussão toda sobre a coroação ou não, porque isso descaracterizava o próprio republicanismo do Bolívar. Do Mazura, a comparação é com Churchill. É interessante pensar isso, né? Então, mas é porque esse é o homem amante da liberdade. Né? Ele é meio que conhecido como George Washington. Também. Né? Apesar de eu achar que ele é mais para um Hamilton, mas tudo bem. Agora, o Hartway, naquele texto dele, né, sobre as várias apropriações do Bolívar, né, ele faz essa indicação, só que também menciona as dificuldades para a própria apropriação da esquerda, né? Porque toda vez que a esquerda vai falar do Bolívar, ela tem que lembrar que o Marx falou mal do Bolívar, né? E aí isso cria um certo problema, como criou, por exemplo, para a esquerda venezuelana, né? Agora, essa relação com o chavismo, eu acho que... Eu não sou especialista, né? Eu queria até citar o trabalho do Tiago, vou aproveitar e fazer uma propaganda aqui, porque quem se interessa por isso tem que ler o trabalho do Tiago Moral Zancopé, né? A Refundação da Nação. E o próprio título já diz tudo, né? Era um momento... O Chaves percebeu que era importante refundar a nação. E que símbolo melhor para refundar a nação, que líder melhor para refundar a nação que Bolívar, né? Porque não era novo, né? Não era novo. E o Bolívar também não era um culto de governo. Sim. Ele não vinha só de cima para baixo, né? Ele era perene, já tinha sido apropriado de maneiras muito distintas. E você tinha também toda uma apropriação popular do Bolívar, né? Ele não era da elite, né? Ele não era um símbolo tão somente da elite, né? Ele também era um símbolo popular. O Chaves percebe isso, né? Consegue perceber esse potencial. E eu acho que a relação... Nossa, isso é tão distante para nós, né? Então, isso também é uma outra coisa muito diferente da nossa cultura política. Nós não temos... eu acho que é a Isabel Torres, que ela diz, bom,
a gente tem a impressão de que o Bolívar vai descer do panteão e sair andando pelas ruas. A gente não tem um herói assim. Se você pensar, por exemplo, nessa historiografia patriota... Tudo caminho para ser o Luciano Hang, né? Que horror. Não. Desculpa, sério. Eu tentei pensar alguém melhor, eu não consegui. Então, a gente não tem essa mesma relação, né? Uma coisa que eu falo no livro, o Bolívar se coloca em um lugar no panteão e, ao mesmo tempo, ele hierarquiza todos os seus outros homens, né? Fazendo quase que um círculo, né? Nesse mesmo panteão. E isso faz toda a diferença, né? E eu não sei se eu falei, acho que eu não falei disso hoje, né? Acho que fundamental é a gente pensar o seguinte, a diferença dessa cultura política, vamos dizer assim, Brasil e as repúblicas nascentes, né? Vamos dizer assim, que foram libertas pelo Bolívar, libertas entre aspas, né? A diferença aí é exatamente o republicanismo, né? E, por outro lado, a nossa independência, que é feita com a manutenção do império. Assim como a gente tem dificuldades para... Eu volto naquela coisa da gente retirar o dilema, retirar o calor do debate, quando a gente vai criar as caixas de interpretação, né? Assim como a gente fala liberal, conservador, federalismo, centralização, a gente se esquece também do quanto era diferente, né, a opção pela República. Mesmo que a gente pense que os Estados Unidos já estavam, né, colocados, já se olhava para os Estados Unidos, mesmo que, no final das contas, o Império Brasileiro tinha uma força absurda, né? Então, a gente não pode esquecer disso também. Então, afirmar a República era afirmar todo princípios completamente diferentes. Então, você precisa ter uma liderança, uma lógica de liderança, uma narrativa em torno dessa liderança muito mais forte. Então, quando você fala de nação, né, quando você vai afirmar o republicanismo, a cultura política ela é outra, né? E daí essa ideia de refundação da nação. Ali numa crise que vinha desde a década de 70, se aprofundou nos anos 80 com a questão do petróleo, quer dizer, tudo que se queria era o quê? Refundar a nação. Aquele pacto parecia não servir mais, parecia rompido. E eu acho que o Chaves percebeu esse momento. E a melhor liderança que não precisava nem ser retirada do panteão, né? Não precisava nem ser retirada, ela estava ali nas ruas, né? Porque se a gente pensar que mesmo nas universidades, né, mesmo no meio acadêmico, na década de 60 você ainda não tinha, né, quem vai inaugurar uma crítica, né, efetiva ao pensamento do Simão Bolívar e ao Simão Bolívar é o Carreira Damas, né? Antes disso você não tem nada nesse terreno, né? Uma crítica efetiva. Se você pensar que mesmo no meio acadêmico, isso data da década de 60 do século passado, você consegue imaginar o tamanho disso tudo. Então, eu acho que o Chaves percebeu. E não era difícil perceber. Tiago, na introdução dele, fala, bom, acho que a pergunta para a Venezuela será que é possível viver sem Bolívar? Não, e outra coisa, tem coisas que no processo de reapropriação, porque assim, se você vai buscar se ele era liberal, ele era senhor de terras, se ele tinha escravos e tal, o Marx falou mal dele, então você tem uma série de problemas, mas por outro lado, tem toda uma construção de uma ideia de América Latina que a esquerda faz a partir da década de 50, 60 também, e se pensar Azolas, por exemplo, né?
as ondas de solidariedade, a própria Casa das Américas, o boom literário, disposto a pensar a América Hispânica como uma coisa só. Aí você vai lá e pesca uma ideia de pátria grande que está no Bolívar, a ideia de revolução, né? Ele é um revolucionário. Libertador contra um inimigo externo, que aí agora é os Estados Unidos, né? Então, tem coisas que, sejam miméticas ou não, mas que tá na alçada da construção das identidades nacionais, né? Essas apropriações, essas releituras e tudo mais. Por isso que eu disse, né, que era importante saber que o Bolívar não é uma figura capturada tão simplesmente pelas elites ou pelos governos. Uhum. Ela tem uma ressonância popular, inclusive. Uhum. Então, a própria ideia de soberania popular, né? Então, essa democracia representativa não faz sentido, né? Nós precisamos de um Estado que atenda ao povo e, ao mesmo tempo, dialogue, ouça esse povo, efetivamente que a soberania popular seja fundamental. Quer dizer, tudo isso é muito sedutor, né? Tudo isso é muito sedutor. E tudo isso está nesse grande caldo, né, do que se pensa, né, sobre a construção das nações, né? Então, a ideia de refundação da nação via bolivarianismo me parece muito factível, tanto que até o nome da Constituição. Então, assim, a sua primeira pergunta foi se havia essa relação, né, com a esquerda, se alguém apontava. O Hathaway apontava claramente, né? O primeiro texto, acho que no Brasil, né, ele era ácido, o título é muito bom, né? O Sequestro de Bolívar, que foi escrito pelo Magnoli, né? E que foi eu acho que um dos primeiros, não sei se foi um dos primeiros, né? Mas eu me lembro de quando eu li o Magnoli, ele já apontava ali muito claramente esse uso do chavismo em relação ao Bolívar, né? E a ideia de sequestro me pareceu muito interessante. Agora, esse sequestro não é novo, ele já foi feito várias e várias vezes na Venezuela, muito antes do Chávez. E essa dimensão continental, assim, porque dá-se uma impressão, né, do Bolívar como um ícone continental e tudo mais, mas isso não é bem verdade, né? Assim, por exemplo, no Peru existe uma relação de amor e ódio com o Bolívar. Eles preferem mais, acho que o San Martín do que o próprio Bolívar, porque o San Martín, enfim, prefere voltar para casa, né? Eu acho que, mais uma vez, tem a ver com a narrativa hegemônica, né? Você tem uma narrativa hegemônica. É claro que a narrativa hegemônica, ela esconde todas essas disparidades, esses fragmentos, essas diferenças, né? Que já aparecem lá no século XIX, né? Lá no século XIX, com os esforços de libertação do próprio Bolívar. Né? É diferente a maneira como ele lida com os vários, né, nacionalidades entre aspas, que a gente está também apropriando um vocabulário aí, mas é diferente o tratamento dentro do exército patriota, né, de venezuelanos, peruanos, né, equatorianos, quer dizer, e muitas vezes na carta isso aparece claramente. O realismo das tropas, né, a dificuldade, às vezes, não, mas eu vou lutar por quê? Né? Então, aí eu preciso de um decreto de que, olha, se você for se alistar no exército patriota, você deixa de ser escravo. Quer dizer, tudo isso vai indicando uma fissura que está lá presente já no século XIX, né? Agora, qual que é a narrativa hegemônica que permite falar de um Bolívar continental? É o projeto de unidade. É o projeto de unidade e é a ideia de dar à América um lugar no concerto das nações, ao continente, porque num determinado momento o Bolívar, e aí é ele mesmo, né? Agora, como isso vai ser apropriado de maneira mais grandiosa. Ele não fala
simplesmente como um venezuelano, fala como... Bom, primeiro ele fala como crioulo. Isso é outra coisa que o seu trabalho consegue capturar, né? Essa existência de um ethos crioulo, né? Digamos assim. Ah, sim. Especialmente na guerra, né? Eu queria saber como que o Bolívar ele olhava para os demais líderes separatistas, por exemplo, no México ou na região do Rio da Prata. Ele via essas iniciativas como positivas também em prol da liberdade, ou ele mesmo queria fazer esse processo, achava que foi um erro? Não, bom, eu vou falar do México, né, em relação a Iturbide, né, essa também é uma outra discussão que aparece nas cartas. Ele chega a falar para o Santander do posicionamento, né, do Iturbide no México, chega a mencionar que aquilo vai acabar criando problemas, né, porque no final das contas o que o Iturbide queria era o quê? Era se coroar, né? E aí o Bolívar usa essa figura exatamente para dizer, olha, a gente precisa, o tempo todo ele reafirma o republicanismo. Ele percebe que isso é importante. Ele percebe que é fundamental, né? Então, a guerra, a ordem dos libertadores, né? Tudo isso vai sendo também construído ao longo do tempo, né? Para mim, é claro que o Bolívar entende que essa peculiaridade é a forma de se colocar no mundo. Então, o republicanismo é importante. Daí toda a dificuldade dele com Napoleão, porque não que ele não admirasse o Napoleão, né? Ele admira o Napoleão, mas ele não pode falar claramente. A mesma coisa com a situação mexicana, né? Ele tá dizendo, olha, isso vai dar problema, isso vai repetir. E ele estava correto. E quando ele está dizendo isso, ele está dizendo, bom, é fundamental a gente fazer o quê? A gente proteger a República. A ideia de República é importante. Essas duas coisas estão vinculadas, a independência e a República. Nesse sentido, o Brasil também era um problema, já que também era monarquia. O Brasil era um enorme problema, né? Mas era um problema com o qual ele não queria lidar. O Brasil era um império poderoso com o qual o Bolívar tinha preocupação, tinha temor e desconhecia, né? Também há muito desconhecimento em relação ao Brasil. Mas eu acho que o cálculo político aí ele é maior que tudo, né? Então, o cálculo político está indicando o quê? Com o Império a gente não mexe. Com o Império a gente não mexe. Então, todo o conflito na região do Prata envolvia, de certo modo, o Brasil. Então, de que forma o Bolívar, pelas cartas eu estou dizendo, tá? De que forma ele parecia atuar em relação a esse conflito? Olha, nós temos que ficar atentos, nós temos que observar, mas nós não temos como, nós não podemos entrar nesse conflito. Entrar nesse conflito é entrar em conflito com o Império Brasileiro, né? Com o Império Luso, e aí isso é um problema. Então, tem um cálculo político e militar aí, do que se pode e do que não se pode. Havia muita clareza. Uma postura de muita cautela, né? Até porque você tem as tentativas de recolonização. Vamos lembrar de tudo isso, né? As tentativas de recolonização por parte da Espanha, a reorganização europeia, né? O Congresso de Viena. Se a gente pensar em tudo isso, você imagina tudo isso na cabeça, né? Desses líderes da independência. Subindo os Andes com um monte de gente, com burrinho, né? Sim, tudo isso. Estou mencionando isso porque, assim, além de todas essas questões, algumas tomadas de decisão dentro da guerra podiam levar a ele morrer, né? Assim, claro. Tem algumas... Eu não lembro se é a hora que ele vai cruzar a Bolívia, mas tem um grupo que fala, não, eu não vou por aí, eu não vou, né?
igual o George Washington também passa por uma, assim, já que falaram aí comparação com o George Washington. Você olha e fala assim, pro meio de uma nevasca com os exércitos, assim, todo mundo morre congelado ali. Então eu acho isso muito. Porque assim, é fácil. E aí, assim, voltando ao início da nossa conversa, a gente tem um pouco. Quando a gente vai trabalhar, principalmente quando é mais novo, tá começando a trabalhar com história, personagens históricos, a gente acha que quanto mais coerente é o nosso personagem, melhor ele é. Isso. E aí, quando a gente se lida com a incoerência, a gente quer justificar por que ele foi incoerente naquele momento. E aí, eu acho que o que é libertador, por falar em Bolívar, o que é libertador é você não assumir o contrário. E ele tá no meio de um cenário completamente imprevisível e que muitas vezes ser incoerente é garantir a sua sobrevivência, né? Exato. Bom, gente, é só imaginar, né? Você falou aí agorinha, né? Poxa, o que não é atravessar os Andes, né? Sabe? Quer dizer, você precisa de planejamento econômico, você precisa de coragem, né? Então, assim, todo aquele segundo capítulo lá do doutorado sobre o ethos da guerra, né? Sobre as honrarias, sobre a ordem dos libertadores, quer dizer, tudo isso é pouco? Não é pouco, não, é muito, porque você tem a face cruenta da guerra, né? As pessoas estão morrendo. Então, você vai dizer o quê? Que isso é legal? Não, você tem que criar um ethos aí para, de algum modo, tornar isso palatável, inclusive. E quando você está tornando palatável, o que você está dizendo é, não, existe uma crueza nisso tudo, né? Existe algo difícil na ambiência da guerra, né? Então, acho que a gente não pode esquecer dessas coisas, né? Não pode esquecer dessas coisas. Não é fácil ser ator histórico, não. Não é. A gente está sentindo isso hoje. Né? É verdade. Não é legal, não é legal. Eu até meio mal agora. Nada vai cambiar se não das lo mejor. Essa também foi outra com a Lígia, né? A Lígia falou assim, não, mas guerras escritas e depois guerras de papel, né? Essa foi uma das críticas que ela fez e que depois eu incorporei no texto. Ela falou, olha, dá a dimensão devida para a guerra, né? Porque a guerra, ela é dura, né? Dura. E aí a historiografia, ela limpa a guerra, né? Esses homens são homens o quê? Interessados no poder, só interessados no poder. Bom, querendo ou não, eles não eram só soldados, mas eles iam lá para o campo de batalha. Não, e até o Santander, que ficava mais na retaguarda, né? Todos eles tinham chance de morrer, pois né? Né? E assim, o outro escrevendo, preciso de mais tanto, não sei o quê. Não tem, né? Essa noção, né? Não tem Estado, né? Assim, não tem Estado, exatamente. Não tem impressora, ele tá falando agora de imprimir dinheiro, né? Calma aí. Então, assim, não é bolinho, né? Como diria minha mãe, não é simples. Não é simples. E às vezes a gente esquece de tudo isso, porque isso é uma coisa interessante para se falar também sobre a história, porque a historiografia, ela cria uma narrativa limpa, né? Na necessidade de ser científica, na necessidade de ser neutra, ela limpa a narrativa. E essa limpeza da narrativa faz que ela acaba fazendo com que a gente esqueça dessas coisas, né? Por isso o cinema às vezes ganha da história, não só por conta da possibilidade imaginativa, que é muito maior, né? Aliás, não é só imaginativa, mas aí eu posso até inventar um diálogo, mas há que se dizer também que a narrativa histórica, no sentido de estabelecer uma ideia de ciência, de neutralidade, aí eu estou falando da maneira como se construiu essa historiografia patriótica, né? Ela tem que limpar tudo isso. Agora, você imagina, eram repúblicas devastadas, né? São 20 anos de guerra, 2 décadas de guerra. 2 décadas de guerra, e não é guerra tecnológica, não é guerra com tanque, não é guerra com avião. Você sabe que eu trabalhei não com o epistolário do Thomas Jefferson, mas com algumas cartas em que eu fiz uma rápida pesquisa assim, sobre
cartas em que ele falava de América Latina, do Haiti e tal. E quando começa o processo de independência na América Hispânica, ele está se aposentando da presidência e está voltando para casa. Então ele vira um opinador de tudo. E ele achava que ia ser rápido. Pois é. Ele achava que ia ser rápido, mas ele achava que no final de tudo ia dar errado. Que, assim, que eles iam conseguir ser livres, mas que eles iam se ceder à tentação do autoritarismo, principalmente porque eles eram muito próximos da igreja. E aí é engraçado que você falou do Iturbide, ele fala isso também, assim, uma pena que o Brasil e o México foram para o caminho da monarquia. Ele faz essa consideração também. Porque, para ele, no caso, é não tomar o nosso exemplo, né? Não seguir o nosso exemplo. O México ainda tem a Revolução Mexicana, né? Não, e depois também teve várias... O México, século XIX do México também, né? Até o Porfiriato, vai... Angelito del cielo, quítale a mi hermano la rabia que llevan por dentro, que se me ha comido todo lo bueno y ya no tienen nadita de ningún tipo de celo. Bom, mas eu acho que essa nossa discussão sobre Bolívar, sobre o trabalho da Fabiana, dá a dimensão de como o Bolívar não só é um personagem multifacetado, mas também como aqui do Brasil, né, nós temos uma visão bastante enviesada, para o bem e para o mal, né, do que seria o Bolívar a partir dessa apropriação do chavismo e que, portanto, vocês percebem, quem está nos ouvindo, que muito pelo contrário, o Bolívar é um personagem extremamente multifacetado e, na minha opinião, o trabalho da Fabiana consegue... E eu acho, Fabiana, até por isso mesmo, assim, quando a Maria Lígia te fala, já foi escrito tanta coisa sobre o Bolívar, mas não por brasileiros, né? Por brasileiros, isso. A gente cai muito nessa... Tem coisas, mas ou são organizações de textos, ou biografias, né? Organização de biografias. E, por outro lado, esse distanciamento da paixão, né? Isso. A gente já não tem muito essa dimensão de nos apaixonarmos por ícones históricos no Brasil, que dirá por ícones da América Latina. Eu acho que é isso é um trunfo para a sua leitura, né? Ninguém inventa a roda, né? Lembrei da Teresa Malachian que dizia isso. Ninguém inventa a roda. Mas há sempre um olhar que pode ser renovado, seja lá sobre qual objeto você escolher, né? E agora, claro, Bolívar era preocupante mesmo, porque muita coisa realmente tinha sido dita sobre ele. Mas sempre há uma forma de encontrar uma novidade. Aí eu estou falando para todo e qualquer tema. E no que diz respeito à América Latina, eu concordo com você em gênero, número e grau. A gente sai... Eu acho que o grande ganho de um brasileiro falando sobre a América Latina... Bom, primeiro que a gente acha que não é América Latina, né? A gente se acha muito chique, né? E o que é um equívoco, o que já é um equívoco, né? Porque a nossa cultura política ela é diferente, mas ela é compartilhada em muitas coisas, né? Então, acho que primeiro tem isso, a gente não se considera América Latina. Mas eu acho que também por isso, quando a gente fala, né, o que a gente chama de América Latina é um conjunto de países, e aí a gente vai entrar numa discussão infinita, né, sobre o termo. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, mas o que importa é a gente tem que fazer o esforço de sair da chave da história nacional. A gente obrigatoriamente faz esse esforço. Exatamente pela diferença que a gente passa a perceber. Se eu vou falar sobre Chile, eu sei que eu estou falando sobre Chile. Se eu vou falar sobre a Venezuela, eu sei que eu estou falando sobre a Venezuela, mas a Venezuela e o Chile não são só a Venezuela e o Chile, mas são também a Venezuela e o Chile em relação ao Brasil. E aí isso muda tudo, né? Isso muda tudo, porque
eu passo a fazer história a partir de um ponto relacional, né? Eu nunca vou falar do Chile, da Venezuela, do Equador, da Bolívia, como falaria um chileno, um venezuelano, um boliviano, né? Tanto é que a nossa historiografia é muito distinta. É muito distinta. Assim como os chamados brasilianistas não falam do Brasil como os historiadores de história do Brasil. Acho que se isso já é assim para os brasilianistas, que inclusive tem um termo distinto que os identifica, você imagina então quando a gente está falando de quem lida com a América Latina, né? Então, acho isso importante de ser dito, sabe? E acho importante por quê? Porque é fundamental a gente sair do marco da história nacional, da historiografia nacional e nacionalizada, né? Não só o tempo presente pede, como quando a gente consegue fazer isso, a gente fica mais atento aos marcos dessas historiografias que fundam nações. Quero agradecer, Fabiana, mais uma vez. Olha, é um prazer gigantesco para nós do IPA termos você aqui participando do nosso podcast. Primeiro, você é uma grande referência para a gente. E depois que você é uma grande amiga também. E tenho certeza que todo mundo que ouvir esse podcast só vai ganhar. Até quem não ganhar, vai ganhar. Então, Fabiana, obrigado mesmo. Obrigada, Igor. Obrigada, Carlos. Obrigada, Marcos. Olha só, vocês me mandem a chamada depois para eu poder divulgar também, tá? Obrigado, viu, Fabiana, Sorrilha. Um abraço para todos. Carlos, se cuida aí. Tranquilo, eu só ia falar que eu jamais teria algo de mal pra falar de um cara que deu nome um dos nomes, né, do maior torneio de futebol da história. Realmente. E hasta luego! Simón Bolívar, Simón. En el sur la voz amiga, en la voz de José Artigas, que también tiene razón.